Olá, pessoal, continuando na sequência daquelas formas de trabalho que não caracterizam um vínculo de emprego, no vídeo de hoje vamos falar sobre o trabalho avulso. Quer saber quem é o trabalhador avulso e quais são os direitos desses trabalhadores? Vem comigo! Trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? Trabalhador avulso é um tipo de trabalhador eventual que presta serviços a diversos tomadores diferentes em um curto espaço de tempo. Existem os trabalhadores avulsos portuários e os não portuários. E como o nome diz, os portuários são aqueles que trabalham nos portos, né? Fazendo cargas e descargas, principalmente dos navios. E os que não são os portuários, que trabalham fazendo cargas e descargas de produtos em geral. São diferentes as características dos trabalhadores portuários dos não portuários. Mas o que eles têm em comum é essa eventualidade na prestação de serviços, ou seja, falta qual requisito caracterizador da relação de emprego? O requisito da não eventualidade, ou seja, ele não é um empregado, porque ele não tem esse requisito da não eventualidade. Seus serviços são de natureza eventual a diversos tomadores. Todos os trabalhadores avulsos, sejam eles portuários ou não, eles são intermediados, eles têm a mão de obra intermediada. Então como se for uma prestação de serviço trilateral. Tem o tomador dos serviços, o intermediador de mão de obra e o trabalhador avulso. Então não existe vínculo de emprego, nem do avulso com o tomador de mão de obra, quanto em relação ao intermediário. Mas para entender melhor, vamos separar em portuário e não portuário. Primeiro falando das características dos trabalhadores avulsos, né? Primeira característica, que é a característica marcante, é essa intermediação de mão de obra, que pode ser feita pelo sindicato ou pelo ógmo. O que é o ógmo? Ógmo é o órgão gestor de mão de obra. No caso do sindicato, é nos avulsos não portuários. Então, o trabalhador avulso não portuário é intermediado pelo sindicato. Já o órgão gestor de mão de obra é para os avulsos portuários. Aqueles que trabalham nos portos, né? Para quem reside em cidade portuária, é mais fácil de visualizar os trabalhadores avulsos, né? Mas outra característica importante dos trabalhadores avulsos é a igualdade de direitos entre trabalhador avulso e empregados, que foi inserido lá no artigo 7º, inciso 34 da Constituição. No artigo 34 da Constituição, diz que não se diferencia empregados de trabalhadores avulsos. Isso significa que o trabalhador avulso tem direito a FGTS, que o trabalhador avulso tem direito à alimentação de jornada, a repouso semanal remunerado, a aposentadoria, férias, todos aqueles direitos constitucionalmente assegurados aos empregados urbanos e rurais também são assegurados aos trabalhadores avulsos. O portuário é regido pela Lei 12.815 de 2003 e o não portuário é regido pela Lei 13.023 de 2009. Agora vamos ver as características principais. Mas quem que é o trabalhador avulso portuário? De maneira geral, são aqueles estivadores, né, que trabalham na estiva, lá nos portos, fazendo as cargas e descargas dos navios, quando chegam lá com aqueles containers gigantes da China, trazendo diversas bugigangas, ou não só bugigangas, né? São aquelas pessoas. E aí, como que funciona a prestação de serviços? Já que ele não tem um vínculo de emprego com o seu tomador. Existe um órgão gestor de mão de obra, no caso dos portuários. Então, cada operador portuário, lembrando que a operação dos portos é feita por concessão do poder público, e cada operador portuário deve constituir em cada porto um órgão gestor de mão de obra, um ógmo.
em cada porto, que é quem vai gerir essa mão de obra dos trabalhadores avulsos. E como é feita essa prestação de serviços? O órgão gestor de mão de obra tem um cadastro, né? Tem um registro de todos os trabalhadores avulsos. Eles vão lá, colocam como se fosse uma listinha, sabe? Coloca o nome deles lá na listinha, chega lá o representante do órgão e vê quem está presente naquele dia para fazer os serviços, de modo que exista um rodízio entre os empregados. Imagina que tem lá na lista 50 empregados. Chegou um navio para descarregar. O tomador de serviços vai chegar no órgão gestor de mão de obra e vai falar assim: olha, eu preciso de 15 estivadores aqui. E aí o órgão gestor de mão de obra vai pegar a listinha e chamar, fazer a lista de chamada mesmo. Fulano de tal, fulaninho, e vai chamando os 15. Quem tiver ali vai trabalhar. Quem não tiver ali não vai trabalhar. Aí chama o próximo, de acordo com a presença, e vai passando. Terminaram aqueles 15, no próximo navio que chegar, vai falar que precisa de 20, e aí são os próximos 20, e assim vai estipulando um rodízio. O pagamento é feito como? O tomador de serviços paga ao órgão gestor de mão de obra, que paga aos trabalhadores avulsos. Então veja só essa relação trilateral como funciona. O operador portuário, por meio do órgão gestor de mão de obra, né, esse aqui é o intermediador, vai contratar o trabalhador avulso, que vai prestar serviço em favor do operador portuário. O operador portuário vai pagar ao órgão gestor de mão de obra, que vai pagar ao trabalhador avulso, certo? Então, o que tem de característica importante aqui no trabalhador avulso? O rodízio de mão de obra, o rodízio de trabalhadores. Eles são chamados por meio de um rodízio, né? Tem uma lista de presença e vai chamando esses trabalhadores. O pagamento é feito pelo ógmo em 48 horas. Então, o ógmo recebeu do operador portuário e vai repassar ao trabalhador avulso o pagamento daquele dia de trabalho em o quê? 48 horas. Então, 48 horas. A responsabilidade entre o ógmo e o operador portuário é solidária. Entre o ógmo e o operador portuário pelos débitos trabalhistas e pelas contribuições previdenciárias. Então, se o trabalhador avulso portuário não recebeu em 48 horas o pagamento pela prestação de serviço, ele vai poder cobrar de quem? Ou do ógmo ou do operador portuário. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de trabalho avulso, que é quem trabalha na capatazia, na estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco, vigilância de embarcações, né, são diversas formas de trabalho no trabalho avulso portuário. E eu tenho também um trabalhador avulso não portuário, que ele também vai ser intermediado não vai trabalhar de forma direta, ele vai ser intermediado agora por quem? Pelo sindicato da categoria. Então, aqui da mesma forma, o serviço é intermediado. O tomador dos serviços entra em contato com o sindicato vai intermediar a mão de obra do trabalhador avulso. O trabalhador avulso vai prestar serviços para o tomador de serviços por meio de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho para executar essas atividades. O pagamento também é feito pelo tomador de serviços ao sindicato em 48 horas, da mesma forma, e em 48 horas o sindicato da categoria também tem que repassar esse dinheiro ao trabalhador avulso. No caso do trabalhador avulso, esse serviço pode ser prestado tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. E aqui a movimentação é de
mercadorias em geral, qualquer mercadoria para fazer carga e descarga de caminhões, nas áreas rurais, né, daqueles grãos, enfim, produtos em gerais. Essas são as principais características do trabalhador eventual, avulso. Intermediação de mão de obra. E lembrar que eles não são empregados, mas que eles são equiparados aos empregados urbanos e rurais naqueles direitos assegurados aos empregados pela Constituição. Então, ele tem os mesmos direitos em que os empregados, não pode haver tratamento diferente. O ógmo ou um tomador de serviço, operador portuário, ele pode contratar direto um trabalhador para realizar a mesma função, pode ter um empregado estivador? Pode. E aí o trabalhador avulso vai ter que ter os mesmos direitos assegurados a esse empregado, embora ele não seja um empregado, porque falta o requisito da não eventualidade. E qual que é a principal característica do trabalho avulso? Intermediação de mão de obra, seja pelo órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalho avulso portuário, ou seja pelo sindicato da categoria, no caso de avulso não portuário. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações, porque a gente aqui tem sempre vídeos de direito e processo do trabalho, sempre para ajudar você a conquistar o seu objetivo. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!